O Sam fez uma errata da sua matéria pornô, num box pequeno, na página 2, onde ninguém ia ver. De que adiantava? O estrago estava feito. Além disso, Meg teve que pagar dezenas de milhares de dólares em honorários de advogados. Liguei mais uma vez para papai. Não leia, menino. Cortei. Não estava a fim de ouvir aquela bobagem outra vez. Além disso, eu não era mais um menino. Tentei um novo argumento. Relembrei a ele que eram os mesmos calhordas, filhos da mãe, que o pintavam feito um palhaço durante toda a sua vida, ridicularizando-o por alertar sobre a mudança climática. Eram os torturadores dele, eram os molestadores dele. E agora estavam atormentando e molestando seu filho e a mulher do seu filho. Ele não se sentia indignado? Por que preciso implorar, papai? Por que isso não é por si só uma prioridade para você? Por que não fica angustiado, não passa a noite acordado por estarem tratando a Meg desse jeito? Você adora ela. Você mesmo me disse isso. Você sentiu esse vínculo com ela pelo amor de vocês dois pela música. Você acha Meg divertida e espirituosa, de maneiras impecáveis. Você me falou. Então por que, papai? Por quê? Não consegui nenhuma resposta direta. A conversa girava em círculos e, quando desligamos, me senti abandonado. Enquanto isso, Meg recorreu a Camila, que tentou aconselhá-la, dizendo que era apenas o que a imprensa fazia com novatos, que iria passar no devido tempo, que ela própria, Camila, tinha sido a vilã do passado. E isso significava o quê? Que agora era a vez da Meg? Como se fosse a mesma coisa. Camila também sugeriu a Meg que eu me tornasse governador-geral de Bermudas, o que resolveria todos os nossos problemas ao nos retirar do olho do furacão. Claro, pensei, e um bônus desse plano seria nos tirar de cena. Em desespero, recorri a Willie. Aproveitei que era o primeiro momento tranquilo que eu tinha com ele em anos. O final de agosto de 2017, em Althorpe, 20 anos da morte de mamãe. Fomos remando até a ilha. A ponte havia sido retirada para dar privacidade à minha mãe, para manter intrusos longe. Levávamos, cada um de nós, um ramalhete de flores que depositamos no túmulo. Ficamos ali por algum tempo, entregues aos nossos pensamentos. E então falamos sobre a vida. Apresentei a ele um resumo rápido da situação que Meg e eu estávamos enfrentando. Não se preocupe, Harold. Ninguém acredita nessa merda. Não é verdade. Acreditam sim. É instilada aos poucos, todos os dias, e passam a acreditar sem nem perceberem. A isso ele não teve resposta, e assim ficamos em silêncio. Então ele disse uma coisa extraordinária. Disse que achava que mamãe estava ali. Quer dizer, entre nós. É, também acho, Willie. Acho que ela tem estado na minha vida, Harold, me guiando, ajeitando as coisas para mim. Acho que ela me ajudou a iniciar uma família. E sinto como se ela também estivesse ajudando você agora. Ah, senti. Concordo 100%. Sinto como se ela estivesse me ajudando a encontrar Meg. Willie recuou um passo. Tinha um ar preocupado. Parecia que isso era levar as coisas um pouco longe demais. Bom, Harold, quanto a isso não tenho certeza. Eu não diria isso.
Meg veio para Londres, setembro de 2017. Estávamos no Northcote, na cozinha, preparando o jantar. O chalé todo estava repleto de amor, repleto até transbordar. Parecia sair pela porta aberta e se espalhar pelo jardim lá fora. Uma areazinha de terra cheia de mato que por muito tempo ninguém quis e que, devagarinho, Meg e eu fomos reconquistando. Aparamos e rastelamos, plantamos e regamos. E passávamos ali muitos finais de tarde, sentados sobre uma manta, ouvindo concertos de música clássica que a brisa trazia do parque. Comentei com Meg sobre o jardim que ficava logo do outro lado do nosso muro, o jardim de mamãe, onde Willie e eu brincávamos quando crianças. Agora estava definitivamente vedado a nós. Como antes estavam as minhas lembranças. E agora, de quem é o jardim? Ela perguntou. Pertence à princesa Michael de Kent e aos seus gatos siameses. Mamãe detestava aqueles gatos. Enquanto eu sentia o perfume do jardim e avaliava essa nova vida, acalentava essa nova vida, Meg estava sentada do outro lado da cozinha, tirando colheradas de wagamama das embalagens e pondo nas tigelas. Sem pensar, soltei de repente. Não sei, eu só. Eu estava de costas para ela. Parei no meio da frase, hesitando em continuar, hesitando em me virar. Não sabe o que, Ras? Eu só. Sim, te amo. Fiquei esperando uma resposta. Nada. Então, ouvi ou senti que ela vinha na minha direção. Virei e ali estava ela, bem na minha frente. Também te amo, Ras. Eu estava com aquelas palavras na ponta da língua quase desde o começo. E assim, em certo sentido, não pareciam especialmente reveladoras e nem mesmo necessárias. Claro que eu amava Meg. Ela sabia disso, podia ver. O mundo todo podia ver. Eu a amava de todo o meu coração, como nunca tinha amado ninguém. E mesmo assim, ao pôr em palavras, tudo ficava real. Ao pôr em palavras, as coisas se punham em movimento automaticamente. Ao pôr em palavras, dava-se um passo. Significava que agora tínhamos mais alguns grandes passos pela frente. Tipo, morar juntos? Perguntei se ela pensaria em se mudar para a Grã-Bretanha, em vir morar comigo no Northcote. Falamos de tudo o que isso significaria, como seria, do que ela estaria desistindo. Falamos da logística de deixar a sua vida em Toronto. Quando, como e principalmente, pelo quê? Exatamente? Não posso simplesmente me demitir e deixar a minha série para fazermos um teste. Mudar para a Grã-Bretanha significa um compromisso para sempre? Significaria, sim, disse eu. Nesse caso, disse ela sorrindo. Sim. Nos beijamos, abraçamos, sentamos para jantar. Suspirei. E vamos lá, pensei. Mais tarde, porém, depois que ela tinha adormecido, analisei a mim mesmo. Um remanescente da terapia, talvez. Percebi que, misturada com todas as minhas emoções turbulentas, havia uma imensa onda de alívio. Ela tinha respondido, com palavras mesmo, te amo. E não tinha sido uma coisa inevitável. Não tinha sido por formalidade. Não vou negar que uma parte de mim estava preparada para o pior. Ras, me desculpe,
mas não sei se consigo. Uma parte de mim temia que ela fosse embora, voltasse para Toronto, mudasse de número de telefone, seguisse o conselho das amigas. Alguém vale a pena a esse ponto? Uma parte de mim achava que Meg faria bem em seguir o conselho delas. Por mero acaso, os Jogos Invictus de 2017 iam ser em Toronto, o quintal de Meg. Ocasião perfeita, decidiu o palácio, para a nossa primeira aparição pública oficial. Meg estava um pouco nervosa, eu também, mas não tínhamos escolha. É preciso, dissemos. Já tínhamos nos escondidos do mundo por tempo suficiente. Além disso, aquele seria o ambiente mais controlado e previsível que poderíamos desejar. Acima de tudo, depois de aparecermos juntos em público, isso poderia diminuir a recompensa pela nossa cabeça entre os paparazzi, que naquela altura estava por volta de 100.000 libras. Tentamos fazer a coisa toda com a maior normalidade possível. Assistimos na primeira fila ao jogo de tênis em cadeira de rodas. Nos concentramos na partida e na boa causa. Ignoramos o zumbido das câmeras. Tratamos de nos divertir, de fazer algumas piadas com alguns neozelandeses sentados ao nosso lado. E as fotos que saíram no dia seguinte eram simpáticas, embora vários na imprensa britânica tenham criticado Meg por estar usando jeans rasgados. Ninguém mencionou que tudo o que ela estava vestindo, até as sapatilhas e a camisa de colarinho desabotado, tinha sido previamente aprovado pelo palácio. E, quando digo ninguém, estou me referindo a ninguém no palácio. Uma única declaração em defesa de Meg, naquela semana, teria feito uma diferença enorme. Contei a Elf e Jason que eu queria fazer o pedido de casamento. Parabéns, disseram os dois. Mas aí Elf falou que precisava fazer umas pesquisas rápidas, descobrir quais eram os protocolos. Havia regras estritas regendo essas coisas. Regras? Sério? Ele voltou uns dias depois e disse que, antes de fazer qualquer coisa, eu precisava pedir permissão à vovó. Perguntei se isso era uma regra de verdade ou se dava para contornar. Ah, não, é super de verdade. Não fazia sentido. Um adulto pedindo a permissão da avó para se casar? Não me recordava que o Willie tivesse pedido antes de propor casamento a Kate. Ou que o meu primo tivesse pedido antes de propor casamento à sua esposa. Antum. Mas, pensando melhor, realmente me lembrei de que papai pediu permissão quando quis se casar com Camila. Na época, eu não tinha me dado conta do absurdo que era um homem de 56 anos pedindo a permissão da mãe. Elf disse que era inútil ficar examinando os comos e os porquês. A regra era inalterável. Os 6 primeiros na linha de sucessão do trono tinham de pedir permissão. A Lei dos Casamentos Reais de 1772, ou a Lei de Sucessão à Coroa de 2013. Ele falava e falava, e eu mal conseguia acreditar no que ouvia. A questão era que o amor decididamente vinha depois da lei. De fato, a lei tinha prevalecido várias vezes sobre o amor. Uma parente bastante recente tinha sido vigorosamente dissuadida de se casar com o amor da sua vida. Quem? A sua tia Margaret. Sério? Sério.
Ela queria casar com um divorciado e... Já viu, né? Divorciado? Elfie assentiu. Ai, merda, pensei eu. A coisa pode dar para trás. Mas papai e Camila eram divorciados, disse eu, e conseguiram permissão. Isso não significa que a regra não se aplica mais? Uma coisa são eles, disse Elfie. Outra coisa é você. Isso para não falar do furor em torno de certo rei que quis casar com uma divorciada americana, que, como lembrou Elfie, acabou resultando na abdicação e exílio do rei. O Duque de Windsor? Já ouviu falar dele? E assim, com muito medo no coração, sem saber o que dizer, consultei a agenda. Com a ajuda de Elfie, marquei com um círculo um fim de semana no final de outubro. Uma caçada em família em Sandringham. As caçadas sempre deixavam vovó de bom humor. Será que estaria mais aberta a pensamentos sobre o amor? Dia nublado, tempestuoso. Entrei no velho e respeitável Land Rover, a antiga ambulância do exército que vovô tinha reformado para outros fins. Papai estava no volante, Willie no banco de trás. Fiquei no banco do passageiro, me perguntando se devia contar a eles qual era a minha intenção. Achei melhor não. Papai já sabia, supunha eu, e Willie já tinha me desaconselhado. Rápido demais, me disse ele. Cedo demais. Na verdade, ele vinha desencorajando vivamente até mesmo o namoro com Meg. Um dia, sentados no seu jardim, Willie tinha previsto que eu enfrentaria uma série de dificuldades se me ligasse a uma atriz americana, expressão que ele sempre conseguia fazer soar como criminosa condenada. Você tem certeza quanto a ela, Harold? Tenho, Willie. Mas você sabe como vai ser difícil? O que você quer que eu faça? Me desapaixone dela? Nós três estávamos de boina, jaqueta verde, calção de caça, como se jogássemos no mesmo time. Em certo sentido, era isso mesmo, supus. Papai, levando-nos para o campo, perguntou de Meg, não com grande entusiasmo, apenas em tom casual. Mesmo assim, ele nem sempre perguntava, então fiquei contente. Ela vai bem, obrigado. Ela quer continuar a trabalhar? Como assim? Ela quer continuar atuando? Ah, bom, não sei. Acho que não. Imagino que ela vai querer ficar comigo, fazendo o trabalho, entende? O que excluiria a possibilidade de continuar em suítes, pois a filmagem é em Toronto. Entendo. Bom, menino querido, você sabe que não há dinheiro sobrando. Arregalei os olhos. Do que ele estava falando? Ele explicou, ou tentou. Não posso bancar mais ninguém. Já estou tendo de bancar o seu irmão e Catherine. Estremeci. Alguma coisa no fato de usar o nome Catherine. Lembrei a época em que ele e Camila queriam que Kate mudasse o nome, porque já havia 2 monogramas reais com um C e uma coroa acima. Charles e Camila. Um terceiro confundiria demais. Mude para Catherine, com K, sugeriram eles. Agora eu me perguntava o que teria resultado daquela sugestão. Me virei para Willie com um olhar de quem diz: Está ouvindo isso? No rosto dele não havia qualquer expressão. Papai sustentava financeiramente a nós, William e eu, e as nossas famílias, não por qualquer espécie de generosidade. Era obrigação dele.
Esse era o trato. Concordávamos em servir a monarca, ir para onde nos enviavam, fazer tudo o que nos diziam, abrir mão da nossa autonomia, ficar o tempo inteiro com as mãos e os pés presos dentro da gaiola dourada, e em troca os guardiões da gaiola concordavam em nos fornecer roupa e alimento. Papai, com todos os seus milhões do ducado imensamente lucrativo da Cornualha, estaria tentando dizer que o nosso cativeiro estava ficando caro demais? Além disso, quanto custaria dar casa e comida para Meg? Fiquei com vontade de dizer: ela não come muito, sabe? E se você quiser, peço a ela que faça as suas próprias roupas. De repente ficou claro para mim que não era uma questão de dinheiro. Papai até podia recear o aumento das despesas para nos sustentar, mas o que ele realmente não engolia era que uma pessoa nova dominasse a monarquia, ocupasse os holofotes. Uma pessoa nova e cintilante entrando e lançando sombra sobre ele e sobre Camila. Ele já tinha passado por isso antes e não tinha nenhum interesse em passar por isso de novo. Eu não conseguia lidar com nada daquilo naquela hora. Não tinha tempo para invejas mesquinhas e intrigas palacianas. Ainda estava tentando elaborar o que ia dizer para a vovó. E tinha chegado a hora. O Land Rover parou. Saímos e nos alinhamos ao longo da sede que papai estava montando. Esperamos que os pássaros aparecessem. O vento soprava e a minha cabeça voava, mas, quando houve a primeira revoada, vi que eu estava tirando bem. Estava à vontade. Talvez fosse um alívio pensar em outra coisa. Talvez preferisse me concentrar no próximo tiro ao grande tiro que estava planejando. Continuei apenas movendo o cano do rifle, apertando o gatilho, acertando todos os alvos. Paramos para almoçar. Tentei várias vezes, mas não consegui pegar vovó sozinha. Todo mundo estava à sua volta, entupindo seus ouvidos. Então me lancei à comida, dando um tempo. Uma clássica refeição das caçadas reais. Os pés frios se aquecendo ao fogo, batatas ao forno, carnes suculentas, sopas cremosas. A equipe de atendentes supervisionando todos os detalhes. Então, uns pudins perfeitos. Então, um pouco de chá, uma ou duas bebidas. Então, de volta aos pássaros. Nas duas revoadas finais do dia, fiquei dando umas olhadas constantes na direção da vovó, para ver como ela estava. Parecia bem e muito fechada. Será que ela não fazia mesmo ideia do que vinha pela frente? Depois da última revoada, o grupo se dispersou. Todos acabaram de recolher as suas respectivas aves e voltaram para os Land Rovers. Vi vovó entrar no seu Range Rover, que era menor, e ir para o meio do campo de restolho. Ela começou a procurar os pássaros abatidos, enquanto os cães seguiam pelo faro. Não havia nenhum segurança em volta dela, e parecia ser a minha chance. Fui até o meio do restolhal. Fiquei ao seu lado. Comecei a ajudar. Enquanto examinávamos o terreno procurando os pássaros abatidos, tentei conversar um pouco, para descontrair vovó e descontrair as minhas cordas vocais. O vento soprava mais forte e ela parecia estar com as faces geladas, apesar do lenço bem apertado em volta da cabeça e do rosto. Coisas que não ajudavam. O meu subconsciente estava aflorando.
Finalmente, a seriedade de tudo aquilo começava a se mostrar. Se vovó negasse, eu teria de deixar Maggie? Não conseguia me imaginar sem ela, mas também não conseguia me imaginar desobedecendo deliberadamente a vovó. A minha rainha, a minha comandante-chefe. Se ela não desse permissão, eu ficaria destroçado. E claro que procuraria outra ocasião para pedir de novo, mas sem muita chance. Vovó não era propriamente conhecida por mudar de ideia. Então, esse momento era o começo ou o fim da minha vida. Tudo se resumia às palavras que eu escolhesse, como eu diria e como vovó ouviria. Como se isso não bastasse para me deixar de língua presa, eu tinha visto montes de matérias na imprensa, dando como fonte o palácio, dizendo que algumas pessoas da minha família não, digamos assim, aprovavam Meg. Não gostavam da sua franqueza, não se sentiam muito à vontade com a sua sólida ética de trabalho. Não gostavam nem mesmo das perguntas que ela fazia de vez em quando. Consideravam essa curiosidade natural e saudável como uma impertinência. Havia também murmúrios sobre um vago desconforto difuso em relação à sua raça. Alguns tinham manifestado preocupação em relação a se a Grã-Bretanha estaria pronta para isso. O que quer que isso significasse. Alguma dessas besteiras teria chegado aos ouvidos de vovó? Nesse caso, o pedido de permissão seria apenas um exercício inútil? Estaria eu fadado a ser a próxima Margaret? Oh, uma canetada! Uau! Pensei nos vários momentos cruciais na minha vida que exigiam permissão. Pedir permissão do controle para disparar contra o inimigo. Pedir permissão da Royal Foundation para criar os Jogos Invictus. Pensei nos pilotos me pedindo permissão para cruzar o meu espaço aéreo. De repente, a minha vida toda ficou parecendo uma série interminável de pedidos de permissão. Todos eles um prelúdio para esse de agora. Vovó começou a voltar para o Range Rover. Fui depressa atrás dela, com os cães rodeando meus pés. Ao olhá-los, a minha cabeça disparou. A minha mãe costumava dizer que estar com a vovó e os corgis era como estar num tapete movediço. E eu sabia os nomes de todos os corgis, vivos e mortos, como se fossem primos meus. Dorque, Emma, Susan, Lynette, Pickles, Cyper, todos tidos como descendentes dos corgis que eram da rainha Vitória. Quanto mais as coisas mudavam, mais continuavam iguais. Mas esses não eram corgis, eram cães de caça. E tinham outro propósito. E eu tinha outro propósito. E percebi que precisava agir, sem qualquer instante de hesitação. E assim, enquanto vovó abaixava a porta traseira, enquanto os cães subiam num salto, enquanto eu pensava em fazer um carinho neles, e então lembrava que estava segurando 2 pássaros abatidos, um em cada mão, os pescoços tortos entre os dedos, os olhos vítreos totalmente virados para trás. Entendo você, pássaros. Os corpos ainda mornos, e eu sentindo seu calor por entre as minhas luvas. Me virei para a vovó e vi que ela se virava para mim e franzia a testa. Ela percebeu que eu estava com medo, tanto do pedido de permissão quanto de Sua Majestade. Ela percebeu que eu, por mais que a amasse, sempre ficava nervoso na sua presença.
e vi que ela estava aguardando que eu falasse, e aguardando não com muita paciência. Seu rosto irradiava. Diga logo. Dei uma tossidela. Vovó, você sabe que amo muito a Meg e decidi que quero propor casamento a ela e me disseram que tenho de pedir a sua permissão antes de propor a ela. Você tem de? Bom, foi o que a sua equipe me falou e a minha equipe também, que tenho de pedir a sua permissão. Fiquei totalmente imóvel, tão imóvel quanto os pássaros que tinha nas mãos. Fitei seu rosto, mas estava impenetrável. Por fim ela respondeu: Bom, então suponho que eu tenho de consentir. Pisquei. Você acha que tem de consentir? Isso quer dizer que você está consentindo? Mas quer dizer não? Não entendi. Era sarcasmo? Era ironia? Estava sendo deliberadamente enigmática? Estava fazendo algum jogo de palavras? Nunca vira vovó fazer nenhum jogo de palavras. E esse seria um momento absurdamente bizarro, para não dizer altamente inconveniente, para ela começar. Mas talvez tenha apenas visto uma chance para pegar no meu pé pelo meu uso infeliz do verbo ter, e não resistiu? Ou, talvez, houvesse algum significado oculto por trás do jogo de palavras. Alguma mensagem que eu não estava compreendendo? Fiquei ali, piscando, sorrindo, me perguntando repetidamente: o que a rainha da Inglaterra está me dizendo neste momento? Por fim me dei conta. Ela consentiu, seu idiota. Ela está concedendo a permissão. Quem se importa com as palavras? Saiba aceitar um sim como resposta. Então, cuspi. Certo, ok, vovó. Bom, fantástico. Obrigado, muito obrigado. Fiquei com vontade de abraçá-la. Fiquei com uma vontade louca de abraçá-la. Não a abracei. Vi vovó entrar no Range Rover e então voltei para junto de papai e Willy. Tirei um anel da caixa de joias de Meg e entreguei a um designer para tomar a medida. Como ele era o guardião das pulseiras, brincos e colares de mamãe, pedi que tirasse os diamantes de uma pulseira especialmente bonita que ela tinha e usasse para fazer o anel. Eu tinha acertado tudo isso de antemão com Willy. Perguntei a ele se podia ficar com a pulseira e falei o que pretendia fazer. Não me recordo que ele tenha hesitado sequer um instante em me dá-la. Ele parecia gostar de Meg, apesar das preocupações que expunham com frequência. Kate também parecia gostar dela. Recebemos os dois para um jantar numa das visitas de Meg. Meg cozinhou e tudo correu bem. Willy estava resfriado, espirrava e tossia, e Meg correu até o segundo andar para lhe trazer uma das suas panaceias homeopáticas. Óleo de orégano, cúrcuma. Willy se mostrou encantado, comovido, embora Kate anunciasse à mesa que ele nunca tinha tomado esses remédios não convencionais. Naquela noite falamos de Wimbledon e de suítes, e Willy e Kate não tiveram coragem de admitir que eram super fãs. Foi simpático da parte deles. A única coisa talvez discordante que eu pude enxergar foi a enorme diferença na maneira como as duas se vestiam, e que ambas pareceram notar. Meg, jeans rasgados, descalça. Kate, nos trinques. Nada demais, pensei eu. Além dos diamantes da pulseira,
Eu tinha pedido ao design que acrescentasse mais um diamante, extraído de forma ética e segura, em Botsuana. Ele perguntou se havia pressa. Bom, já que você perguntou. Meg desmontou sua casa, deixou o papel em suítes, depois de 7 temporadas. Momento difícil para ela, porque adorava o programa, adorava a personagem que interpretava, adorava o Canadá. Por outro lado, a vida lá tinha ficado insustentável, principalmente no estúdio. Os roteiristas andavam fartos, porque muitas vezes recebiam recomendações da equipe de comunicações do palácio para modificar as falas dos diálogos, o que sua personagem faria, como deveria se comportar. Ela também encerrou seu site, saiu de todas as redes sociais, mais uma vez por orientação do palácio. Despediu-se dos amigos, despediu-se do carro, despediu-se de um dos seus cachorros. Bogart. Ele tinha ficado tão traumatizado com o assédio à casa, com o som constante da campainha, que seu comportamento se transformava quando Meg estava por perto. Ele se tornava um cão de guarda agressivo. Os vizinhos de Meg tinham gentilmente concordado em adotá-lo. Mas Guy veio, não o meu amigo, o outro cachorro de Meg, o seu pequeno Beagle acabadinho, que ultimamente estava ainda mais acabadinho. Ele sentia falta de Bogart, claro, mas além disso estava seriamente machucado. Dias antes da partida de Meg, Guy tinha fugido do seu pet sitter. Meg estava no trabalho. Foi encontrá-lo a vários quilômetros da casa de Meg, incapaz de andar. Suas pernas agora estavam com umas incômodas talas. Muitas vezes eu precisava segurá-lo de pé para que conseguisse urinar. Não me incomodava minimamente. Eu amava aquele cachorro. Não parava de dar beijinhos e fazer afagos nele. Sim, os meus sentimentos intensos por Meg se alastravam para qualquer pessoa ou qualquer coisa que ela amasse. Mas além disso, fazia muito tempo que eu queria ter um cachorro, o que nunca pude por causa da minha vida muito nômade. Numa noite, não muito depois da chegada de Meg à Grã-Bretanha, estávamos em casa, preparando o jantar, brincando com Guy, e a cozinha do Notcott estava repleta de amor como nenhum outro aposento onde eu estivera antes. Abri uma garrafa de champanhe, um velho presente que eu vinha guardando para uma ocasião especial. Meg sorriu. Qual é a ocasião? Nenhuma. Levantei Guy, levei-o para fora, no jardim morado. Deitei-o numa manta que eu tinha estendido na grama. Então voltei correndo para dentro e pedi a Meg que pegasse sua taça de champanhe e viesse comigo. O que está vendo? Nada. Levei-a até o jardim. Noite fria. Nós dois estávamos embrulhados nos casacões, e o dela tinha um capuz orlado com pele sintética que emoldurava o seu rosto como um camafeu. Eu tinha montado um fio de luzinhas decorativas em volta do jardim e posto velas elétricas em torno da manta. Queria que ficasse parecendo Botsuana, a savana, onde eu havia pensado pela primeira vez em pedi-la em casamento. Então me ajoelhei na manta, com Guy à minha direita. Nós dois olhávamos atentos para Meg, mais acima. Com os olhos já cheios de lágrimas, tirei o anel do bolso e fiz o meu discurso. Eu tremia, dava para ouvir as batidas do meu coração. A minha voz vacilava, mas ela captou a ideia. Passa a sua vida comigo. Me faz o cara mais feliz deste planeta.
Sim, sim, sim. Eu ri, ela riu. Que outra reação seria possível? Nesse mundo bagunçado, nessa vida cheia de dor, tínhamos chegado lá. Tínhamos conseguido encontrar um ao outro. E lá estávamos chorando e rindo, e afagando o Goi, que parecia totalmente congelado. Começamos a voltar para dentro. Opa, espere aí. Não quer ver o anel, meu amor? Ela nem tinha pensado nisso, não se importava. Fomos depressa para dentro. Acabamos de comemorar no calor da cozinha. Era 4 de novembro. Conseguimos manter segredo por uns 15 dias. Normalmente, eu teria ido antes até o pai da Meg para pedir a sua bênção. Mas Thomas Merkle era um homem complicado. Ele e a mãe de Meg se separaram quando ela tinha 2 anos, e a partir daí ela dividiu seu tempo entre os dois. De segunda a sexta com mamãe, fins de semana com papai. Então, durante boa parte do ensino médio, ela passou a morar com o pai em tempo integral. Eram muito próximos. Depois da faculdade, ela tinha viajado pelo mundo, mas sempre mantendo contato constante com o papai. Mesmo na casa dos 30, Meg continuava a chamá-lo de papai. Amava-o muito, preocupava-se com ele, com a sua saúde e os seus hábitos, e muitas vezes recorria a ele. Durante todo o seu período em Suítes, ela o consultava todas as semanas sobre a iluminação. Ele tinha sido diretor de iluminação em Hollywood, ganhou 2 Emmy. Mas nos últimos anos ele não estava mais trabalhando regularmente e meio que desapareceu. Alugou uma casa pequena numa cidadezinha da fronteira mexicana e não ia muito bem. Meg achava que o pai era em todos os aspectos singularmente incapaz de aguentar as pressões psicológicas que surgem ao ser perseguido pela imprensa. E agora era isso que estava acontecendo com ele. Fazia tempo que estava aberta a temporada de caça a todos os que faziam parte do círculo de Meg, todas as atuais amigas e ex-namorados, todos os primos e ex-empregadores. Mas, depois que a pedi em casamento, houve um frenesi em torno do pai. Era tido como a presa especial. Quando o Daily Mirror publicou onde ele morava, os paparazzi aterrissaram em cima da casa, provocando, tentando aliciá-lo ou atraí-lo para fora. Nunca houve uma caça à raposa, uma tortura de ursos mais depravada. Desconhecidos faziam ofertas de dinheiro, de presentes, de amizade. Quando nada disso surtiu efeito, eles alugaram a casa vizinha e o fotografavam dia e noite pelas janelas. A imprensa informou que, por causa disso, o pai de Meg tinha pregado chapas de compensado nas janelas. Mas não era verdade. Ele costumava pregar chapas de compensado nas janelas com frequência, mesmo quando morava em Los Angeles, muito antes de Meg começar a sair comigo. Homem complicado. Então começaram a segui-lo pela cidade, a acompanhá-lo nos passeios, indo atrás dele enquanto andava pelos corredores das lojas locais. Publicavam fotos suas com a manchete: Pegamos. Meg ligava com frequência para o pai, insistindo que mantivesse a calma. Não fale com eles, papai. Ignore-os. Vão acabar desistindo, desde que você não reaja. É o que o palácio diz para fazer. Lidando com tudo isso, era difícil nos concentrarmos nos 1001 detalhes da organização de um casamento real.
Estranhamente, o palácio também estava tendo dificuldade em se concentrar. Queríamos casar rápido, porque dar tempo aos jornais e aos paparazzi de mostrarem toda a sua ruindade? Mas o palácio parecia incapaz de escolher uma data ou um local. Enquanto esperávamos um decreto vindo de cima das nebulosas regiões superiores da máquina decisória real, saímos numa tradicional turnê de noivado. Inglaterra, Irlanda, Escócia, Gales. Percorremos de cima a baixo, de uma ponta a outra, todo o Reino Unido, apresentando Meg ao público. As multidões ficaram doidas com ela. Eu ouvia várias mulheres gritando e repetindo: Meg, Diana ia te amar. Totalmente distante do tom e do teor dos tabloides. E também um lembrete de que a imprensa não era a realidade. Ao voltarmos dessa viagem, liguei para o Willy. Sondei-o, perguntei em que lugar ele achava que podíamos nos casar. Falei que estávamos pensando na abadia de Westminster. Não é boa ideia, casamos lá. Certo, certo. St. Paul? Grandiosa demais. Além disso, papai e mamãe casaram lá. Certo. Ele sugeriu Tedbury. Resmunguei. Tedbury? A capela perto de Highgrove? Sério, Willy? Quantas pessoas cabem? Não foi isso que você falou que queria? Um casamento discreto e tranquilo? Na verdade, a gente queria fugir, descalços, em Botsuana, talvez um amigo oficiando. Era esse o nosso sonho. Mas o esperado era que partilhássemos esse momento com outras pessoas. Não dependia de nós. Recorri ao palácio. Alguma novidade sobre a data? Sobre o local? Nada, responderam. Que tal março? Pena, março está totalmente tomado. E junho? Lamento, a cerimônia da jarreteira. Por fim, vieram com uma data, maio de 2018. E aceitaram o local que pedimos, a Capela de St. George. Resolvido isso, fizemos a nossa primeira aparição pública com Willie e Kate. O Fórum da Royal Foundation, fevereiro de 2018. Nós quatro ficamos sentados num palco enquanto uma mulher nos perguntava coisas simples diante de um público bastante numeroso. A fundação tinha quase 10 anos de existência e falamos sobre o passado enquanto projetávamos o futuro com nós quatro no leme. O público estava atento. Nós quatro nos divertimos. O clima geral era imensamente positivo. Depois, um jornalista nos apelidou de Quarteto Fantástico. Aí vamos nós, pensei, esperançoso. Dias depois, controvérsia. Alguma coisa tipo Meg mostrando que apoiava o #MeToo e Kate não mostrando. Como? Pelas roupas? Acho que esse era o ponto principal, mas não dá para saber. Era irreal. Mas acho que isso deixou Kate irritada, alertando-a e a todos os demais que agora ela ia ser comparada e forçada a competir com Meg. Tudo isso veio na esteira de um momento de desconforto nos bastidores. Meg pediu emprestado o brilho labial de Kate. Coisa americana. Meg esqueceu dela. Achou que precisava pôr um pouco e pediu ajuda a Kate. Meio espantada, Kate pegou a bolsa e tirou relutante um tubinho. Meg colocou um pouco no dedo e passou nos lábios. Kate deu um sorriso torto.
Um pequeno choque entre estilos, talvez? Uma coisa que deveríamos achar engraçada logo depois, mas deixou uma pequena marca. E então a imprensa sentiu alguma coisa no ar e tentou transformar em algo maior. Aí vamos nós, pensei, pesaroso. Vovó aprovou formalmente o casamento em março de 2018, por decreto real. Enquanto isso, Meg e eu já éramos uma família em expansão. Trouxemos um novo cachorrinho, um irmão para o pequeno Gui. Estava precisando, coitadinho. Assim, quando um amigo em Norfolk me falou que a sua labradora preta estava com uma ninhada e me ofereceu uma linda cadelinha de olhos cor de âmbar, não fui capaz de recusar. Meg e eu lhe demos o nome de Pula, termo Tsuana para chuva, e boa sorte. Muitas manhãs eu acordava e me encontrava cercado por seres que eu amava, que me amavam e dependiam de mim. E pensava que simplesmente não merecia toda aquela boa sorte. Tirando os problemas de trabalho, aquilo era felicidade. A vida era boa. E seguia um caminho predestinado, ao que parecia. O decreto sobre o casamento coincidiu misteriosamente com a transmissão da última temporada de Meg em Suits, em que a sua personagem, Raquel, também se preparava para casar. Arte e vida, uma imitando a outra. Legal da parte de Suits, pensei eu. Encerrar a participação de Meg casando-a em vez de jogá-la no poço do elevador. Já havia gente suficiente tentando fazer isso na vida real. Naquela primavera, porém, a imprensa andava mais sossegada, mais interessada em dar novos detalhes do casamento do que em inventar novas difamações. Todo dia havia mais uma exclusiva mundial sobre as flores, a música, a comida, o bolo. Nenhum detalhe era íntimo, nem mesmo os banheiros químicos. Publicaram que iríamos por os banheiros químicos mais chiques do mundo. Vasos de porcelana, assentos folheados a ouro, inspirado nos do casamento de Pippa Middleton. Na verdade, não notamos nada de diferente na maneira como e onde as pessoas iam fazer xixi ou cocô no casamento de Pippa, e não tivemos nada a ver com a escolha dos banheiros químicos do nosso. Mas esperávamos sinceramente que todos pudessem fazer as suas necessidades com conforto e paz. E, acima de tudo, esperávamos que os correspondentes da realeza continuassem a escrever sobre cocô em vez de jogá-lo no ventilador. Assim, quando o palácio nos incentivou a dar mais detalhes do casamento, aqueles correspondentes, conhecidos como Royal Rota, obedecemos de bom grado. Ao mesmo tempo, avisei o palácio que no grande dia, o dia mais feliz da nossa vida, eu não queria ver nenhum correspondente da realeza dentro da capela, a menos que Murdoch se desculpasse pessoalmente pelo grampeamento dos telefones. O palácio deu risada. Barrar a entrada do Royal Rota no casamento, advertiram os cortesãos, seria a guerra total. Então vamos à guerra. Eu não aguentava mais o Royal Rota, tanto os indivíduos quanto o sistema, que era mais ultrapassado do que bonde a cavalo. Tinha sido concebido uns 40 anos antes, para dar aos repórteres da imprensa e da televisão britânicas prioridade nas notícias da família real, e fedia de podre. Desestimulava a concorrência leal, gerava favoritismos, estimulava uma ganguezinha de mercenários
a se sentirem no direito de qualquer coisa. Depois de semanas de discussões, o palácio concordou. O Royal Rota não seria admitido na capela, mas podia ficar do lado de fora. Uma pequena vitória que comemorei entusiasticamente. Papai queria ajudar a escolher a música para a cerimônia, e assim nos convidou para irmos uma noite a Clarence House, para um jantar e um concerto. Ele trouxe o aparelho de som portátil e começamos a ouvir trechos de músicas maravilhosas, de todo tipo. Endossou totalmente o nosso desejo de ter uma orquestra em vez de um organista e tocou uma variedade de orquestras para entrarmos no clima. Depois de algum tempo, passamos para a música clássica e ele falou do seu amor por Beethoven. Meg falou do seu imenso apreço por Chopin. Disse que sempre tinha amado Chopin, mas que no Canadá se afeiçoou ainda mais a ele, porque Chopin era a única coisa capaz de acalmar Guy e Bogart. Ela tocava Chopin dia e noite para eles. Papai deu um sorriso compreensivo. Quando terminava uma peça, ele rapidamente colocava uma nova. Começava a cantarolar de boca fechada ou a acompanhar com o pé. Estava alegre, amável, descontraído, e eu ficava abanando a cabeça, admirado. Sabia que papai gostava de música, mas nunca soube que gostava tanto. Meg trouxe muitas coisas dele à tona, qualidades que eu raramente tinha visto. Ele ficava juvenil na sua presença. Eu via isso, via o vínculo entre eles se fortalecer e sentia o meu vínculo pessoal com ele se fortalecer também. Tanta gente andava tratando Meg de maneira mesquinha que meu coração se aquecia a ver o meu pai tratá-la como a princesa que ela estava prestes, talvez destinada, a se tornar. Depois de todo o estresse em pedir a permissão de vovó para me casar com Meg, achei que nunca teria coragem de lhe pedir qualquer outra coisa. E mesmo assim, agora me atrevi a outro pedido. Vovó, por favor, posso manter a barba no meu casamento? Isso também não era pedir pouca coisa. Alguns consideravam a barba uma nítida transgressão do protocolo e das normas longamente estabelecidas, ainda mais porque eu ia me casar usando o uniforme do exército. As barbas eram proibidas no exército britânico. Mas eu não estava mais no exército e queria desesperadamente me segurar em alguma coisa que tinha se demonstrado eficiente em controlar a minha ansiedade. Ilógico, mas real. Eu tinha deixado a barba crescer durante a viagem ao Polo Sul e a mantive depois de voltar para casa. Ela, junto com a terapia, a meditação e mais algumas coisas, ajudava a acalmar os meus nervos. Não sabia explicar por quê, mas encontrei artigos que descreviam o fenômeno. Talvez fosse freudiano, a barba como cobertor de segurança. Talvez fosse junguiano, a barba como máscara. Fosse o que fosse, ela me deixava mais calmo, e eu queria me sentir o mais calmo possível no dia do meu casamento. Além disso, a minha futura esposa nunca tinha me visto sem barba. Meg gostava dela, gostava de agarrá-la e me puxar pela barba para dar um beijo. Eu não queria que, na hora de atravessar a nave, ela visse um completo desconhecido. Expliquei tudo isso para vovó e ela disse que entendia. Além do mais, seu próprio marido gostava de cultivar uns tufos de vez em quando. Sim, disse ela,
pode ficar com a barba. Mas aí expliquei para o meu irmão e ele se encrespou. De jeito nenhum, disse ele. Forças armadas, regras e coisa e tal. Dei-lhe uma rápida aula de história. Mencionei os vários membros da realeza que eram militares e usavam barba. Rei Eduardo VII, Rei George V, Príncipe Albert. Em data mais recente, Príncipe Michael de Kent. Para ajudar, lhe mostrei o Google Imagens. Não é a mesma coisa, disse ele. Quando o informei de que, na verdade, a sua opinião não importava muito, pois eu já tinha consultado a vovó e ela dera sinal verde, ele ficou roxo, levantou a voz. Você foi pedir a ela? Fui. E o que vovó disse? Disse para eu manter a barba. Você a pôs numa posição incômoda, Harold. Ela não tinha escolha a não ser concordar. Não tinha escolha? Ela é a rainha. Se ela não me quisesse de barba, creio que poderia falar por si mesma. Mas Willie sempre achou que vovó tinha um fraco por mim, que fazia as minhas vontades enquanto impunha a ele um padrão impossivelmente elevado. Porque o herdeiro, o reserva, etc. Isso o irritava. A discussão continuou, ao vivo, pelo telefone, por mais de uma semana. Ele não cedia. A certa altura, ele de fato me deu ordens, como o herdeiro falando com o reserva, de raspar a barba. Sério? Estou lhe dizendo, raspe a barba. Pelo amor de Deus, Willie, por que você se importa tanto com isso? Por que não me deixaram manter a minha barba? Ah, então era isso. Depois de voltar de uma missão com as forças especiais, Willie estava usando uma barba cheia, e alguém lhe falou para se comportar como um bom menino e raspá-la. Ele odiava a ideia de que eu podia gozar de uma regalia que lhe fora negada. E também suspeitei que lhe trazia más lembranças de quando lhe disseram que não poderia se casar com o uniforme de sua escolha. Então ele confirmou a minha suspeita e disse com todas as letras. Numa das nossas discussões sobre a barba, ele se queixou amargamente por me deixarem casar com o meu casaco da cavalaria do palácio, que era o que ele queria usar no casamento dele. Will estava sendo ridículo, e eu lhe disse isso, mas ele continuou a ficar com cada vez mais raiva. Por fim, falei na sua cara, na lata, que seu irmão barbado ia se casar em breve e ele poderia participar ou não. A escolha era dele.